Boa noite a todos. Retornamos para mais um estudo. Gostaria de me desculpar por ontem com vocês que acompanham os estudos. Vocês devem ter ouvido falar que aqui na Presidente Antônio Carlos nós ficamos sem energia praticamente o dia todo, de ontem, 10 horas da manhã, até hoje, quase 10 horas da manhã. E aí eu pedi que o Fred colocasse um aviso, né, para todos vocês, que eu não conseguiria fazer o estudo. Não sei se vocês conseguiram visualizar o estudo. Mas graças a Deus hoje a gente está de volta, tudo regularizado, então vamos dar continuidade, nós que estamos terminando o capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Esse capítulo especificamente, nós tratamos de várias matérias relacionadas à pluralidade das existências. E hoje nós estamos começando esse último tópico, ideias inatas, que vai da questão 218 à questão 221. Bom, Kardec, nessa questão 218, vai perguntar aos espíritos: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Vocês vão se recordar que a gente já falou aqui várias vezes que aquilo que o espírito adquire é sua bagagem, ele não vai perder. Mas vamos entender isso nesse contexto em que Kardec pergunta, quer dizer, se esta bagagem, se este conhecimento adquirido, essa percepção adquirida em outras existências, se é possível que ela tenha algum efeito durante a presente, digamos assim, encarnação. Os espíritos então respondem: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, nós já comentamos aqui que, em relação, por exemplo, a aptidões, a tendências, tanto positivas quanto negativas. Então, aqui nós vamos ver também a influência das nossas experiências pretéritas em relação às ideias inatas. Então, são essas facilidades que um ou outro possui no aprendizado de uma língua, ou de várias línguas, no aprendizado de um instrumento, no aprendizado de qualquer das ciências, que seja fruto de estudo, matemática, física, química, astronomia, geografia, sociologia. Então nós vamos perceber, e isso é muito real na nossa vida, diferenças inclusive de aprendizado entre nós. Uns têm mais facilidade para uma coisa, outros têm mais facilidade para outra coisa. Por exemplo, lá em casa, todo mundo sempre gostou muito de música. Meu avô foi um violonista, mas não sabia escrever música. Ele sempre foi um autodidata. Tocava violão, compunha violão, sem saber absolutamente nada de teoria musical, de tempo, contratempo, de nada. E assim seguiram meu pai, meu tio, só que estes dois já depois estudando um pouco de teoria, conseguindo passar as músicas, inclusive do meu avô, para partituras, né, registrando-as na Biblioteca Nacional, enfim. E aí nós vamos ver outra geração, quer dizer, eu gosto de música, eu toco, meu irmão toca violão, eu tenho sobrinhos que tocam violão, eu fui a única que saí um pouco de não tocar violão, toco piano, mas a música é um toque, digamos assim, de coincidência, não é coincidência, fugiu a palavra do que eu quero dizer, que a música seja algo comum nesse ramo da minha família, vindo do lado paterno, né? E a minha mãe, por outro lado, brincava, que a minha mãe não conseguia nem tocar um triângulo, né? Ela tentou já aprender algum instrumento, mas ela não conseguia, o negócio não fluía, quer dizer, será que o espírito dela tem algum impeditivo, né, que não possibilite que ela se desenvolva no campo da música? Não, é porque muito possivelmente ela não teve contatos anteriores com a música, está iniciando o seu contato, o seu gosto agora, então por isso que é mais difícil, que ela está começando. Mas é possível, todo momento é possível começar em algo que você até então não tinha aptidão.
Agora, por que que outros, meu pai teve facilidade, meu tio, meus sobrinhos, por que tem facilidade no aprendizado de tocar? Porque muito provavelmente já tiveram contato com instrumentos, com a música no seu passado reencarnatório. Então, é quase como uma relembrança. É quase como se você tivesse que estudar novamente, tivesse que treinar novamente, porque não existe um músico que não treine. Se ele não treinar, ele não vai tocar. Mas aquilo vem com maior facilidade, flui. Porque o espírito tem lá nos seus mecanismos guardado tanto a teoria quanto o gosto, conhecimento, a movimentação. Então ele vai só retomando um aprendizado que já vem de longo curso. Quando eu começo algo, por agora, eu tenho às vezes um pouco mais de dificuldade. Mas lembremos que todo conhecimento disponível no universo, que nós poderíamos dizer que tem profunda relação com a verdade absoluta, que nós não acessamos ainda, todo este conhecimento, esta verdade vai exigir de nós múltiplas experiências, múltiplos conhecimentos, o desenvolvimento de múltiplas facetas do nosso espírito, o desenvolvimento de outros sentidos que ainda nos faltam. Bom, então, essas ideias inatas são essas vagas lembranças que o espírito tem. Mas isso não quer dizer que venha isso como uma lembrança mesmo. Não, ele só quis dizer neste sentido. Bem mais fácil. Parece que você já pega meio que no caminho. Continua Kardec perguntando na linha A dessa mesma questão 218. Não é então quimérica a ideia das ideias inatas? Quimérica quer dizer fantasiosa. Então não é fantasia? As ideias inatas existem mesmo? É o que Kardec está perguntando. Não, quer dizer, não é fantasia. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. É muito interessante quando nós olhamos, por exemplo, as gerações que estão chegando. Eu estou vendo meu neto se desenvolver, muitos de vocês que veem os filhos se desenvolvendo, não estão as gerações mais novas. Nós muitas vezes olhamos surpresos com a capacidade que eles têm, por exemplo, em relação à informática. Com a capacidade e a rapidez que eles têm de pensar, de resolver questões, de questionar, né? O quanto eles estão mais atentos. Eu me recordo, como se fosse hoje, quando meu filho mais velho nasceu, 30 anos atrás, da minha avó, que já não é mais viva, falar assim, mas como? Como é que consegue? Acabou de nascer, já está com o olho aberto. Os meus filhos demoravam para abrir o olho, não é? Então, a gente vai se surpreendendo com novas e novas gerações, porque não é só essa geração. Cada um dos nossos antepassados também se surpreendeu com gerações novas, porque há um contínuo desenvolvimento. Se nós experienciássemos na Terra uma única vez, se os espíritos fossem criados efetivamente somente no momento da concepção e tivessem uma única experiência, nós não conseguiríamos ver o desenvolvimento que graça, não só no plano físico da matéria densa, mas também nos planos espirituais. Então, há uma continuidade da vida. A vida é uma só, nós já comentamos isso aqui, né? Nós, espíritos, temos uma vida, mas temos incontáveis experiências reencarnatórias. Essa que é a diferença. Então, o espírito está em constante aprendizado, constante contato
com novas informações, novos conhecimentos, superando desafios, vencendo preconceitos. Então, as gerações, pelo menos esse é o objetivo, tem de trazer melhorias para o homem e para o ser. Melhoria para o homem em relação à vida material, mais conforto, mais igualdade, por que não dizer, mais justiça, né? Mais, vamos dizer assim, sensibilidade no trato com a obra da criação, nos seus múltiplos aspectos. Então, a evolução também se dá do homem em relação ao meio físico, à matéria, quando ele então atua como co-criador. Mas a evolução se dá também em relação ao espírito, que evolui intelectualmente e evolui moralmente também. Então é exatamente isso que os espíritos estão dizendo nessa resposta, né? Que o conhecimento nós nunca o perdemos. Ele fica simplesmente guardado no nosso inconsciente. E ele vai aflorando conforme uma ou outra experiência, um ou outro campo de trabalho em que nós estamos, uma ou outra circunstância que nós nos sujeitamos na vida material. Mas ele não surge assim, eu estou lembrando disso de outra vida, não. Surge com essa ideia inata, é algo que flui, uma solução para determinado desafio que se nos apresenta, ou algo que desabrocha e a gente fala assim, nossa, mas como é que eu fiquei até hoje sem tocar esse instrumento? Né? Parece que eu não consigo mais viver sem tocar esse instrumento e despertou em determinado ponto da sua vida. Então são coisas que fluem fora do consciente do espírito. Quer dizer, eu não paro e falo assim, eu quero lembrar que eu falava outra língua da minha outra encarnação. Não é assim. O consciente meu não acessa esse recôndito. É o inconsciente que vai deixando escapar, deixando fluir, digamos assim, aptidões, percepções e essas ideias que vão fluindo do espírito. Na mesma questão 218, na linha B, Kardec ainda pergunta: grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? E eles respondem: nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma a outra pode ele ter progredido. Então vejam bem, essas conexões entre a presente experiência reencarnatória que nós estamos tendo e experiências pregressas nossas, nem sempre elas são profundas e imediatas. Então, quer dizer, a Cristiane, o espírito, que hoje está cristiano, mas eu, o espírito, que experienciou na minha última reencarnação, há 200, 300 anos atrás, não necessariamente, dependendo da experiência que eu tenha tido, eu vou ter uma conexão muito profunda. Alguns traços, algumas aptidões, alguns medos que eu vou ter que trabalhar nessa presente existência. Mas muitas vezes, esta minha experiência atual é muito diferente da pregressa. Muitas vezes, a minha experiência atual vai buscar aptidões e percepções de experiências minhas de muitas encarnações lá atrás. Então, não há um engessamento de personalidades. Então, a Cristiane é uma personalidade. Então, o que eu sou hoje, que muitos de vocês conhecem, que a minha família conhece, meus filhos, e eu, o que eu me conheço, é fruto de parte do que o meu espírito traz das experiências pregressas, daquilo que eu venho adquirindo, mas também é fruto, esta minha atual personalidade, da educação que eu tive, da família que eu tive, do meio que eu tive, da religião que eu creio e que eu estudo, do companheiro que eu elegi, da forma como eu fui visualizando o mundo, percebendo o mundo, e aí vou trazendo, então, concepções pessoais minhas, fazendo escolhas,
colhendo resultados. Então, essa é a personalidade cristiana. Mas o meu espírito, a minha individualidade, é algo muito maior que tão somente a cristiana. Então, vamos dizer assim, se daqui a 200 anos, em outra experiência reencarnatória, não necessariamente, muitos traços do que hoje vocês conhecem como personalidade cristiana vão aparecer. Por quê? Porque lá eu também vou ter traços do espírito que eu sou, com o meu passado milenar de incontáveis experiências, mas vai trazer traços daquela experiência, do meio, dos companheiros, da educação, da religião, de tudo. Então, espero que vocês tenham entendido isso, que os espíritos dizem. Então, nós, individualidades, somos muito mais abrangentes do que a presente personalidade. Então, não necessariamente o que hoje são características grandes da Cristiane tem conexão exata com a minha pregressa experiência reencarnatória. Pode ser também fruto da minha experiência atual tão somente. Ah, mas pode ter conexão, Cristiane? Pode. Pode sim. Vamos lá. Questão agora 219. Kardec vai perguntar: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc. Está dentro disso que nós estamos conversando, né? Qual que é a origem dessas faculdades que Kardec chama de extraordinárias? Nós vamos ver qual a resposta dos espíritos. Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então, é exatamente isso que nós estamos comentando, né? Que flui mais fácil, é um aprendizado mais fácil, quase que uma relembrança. Eu me recordo como hoje, a minha mãe vem de uma criação bastante católica, de uma família católica, e se casou com meu pai, porque por sua vez era espírita, de uma família que vinha espírita já. E nós fomos criados dentro da doutrina espírita, porque a minha mãe se encantou, né, e por ser companheira até do meu pai, né, passou a estudar junto, a frequentar os centros espíritas, né, a estudar na medida do seu interesse. Mas de vez em quando eu brinco que a minha mãe, às vezes ela me parece ainda uma espiritólica, porque ela é espírita, mas ela ainda traz traços que para ela são importantes, que vêm do catolicismo. Sem nenhuma crítica a isso. O bonito é dela, é o jeito dela crer, é o jeito dela expressar sua fé. Nós não podemos, de maneira nenhuma, impor ao outro o jeito que o outro vai crer, o jeito que o outro vai se dirigir a Jesus, aos bons espíritos, ao Pai, nosso Criador. Devemos respeitar, incontestavelmente. Mas eu me lembro, eu que gostei sempre de estudar muito, da minha mãe, muitas vezes no Evangelho no Lar, ela virava para a gente e falava assim, mas como é que vocês entendem tão bem isso? Eu não estou entendendo muito bem esse conceito. Quando a gente estava falando de alguma coisa, do estudo dos livros, né? E a gente brincava que muito possivelmente ela estava tomando contato com o espiritismo pela primeira vez nessa experiência reencarnatória. E muitas vezes eu e meus irmãos não. Nós já tivemos alguma experiência, algum contato, às vezes não tão em relação ao espiritismo, porque é uma religião bastante recente no mundo físico, mas nós podemos ter tomado contato com, por exemplo, a reencarnação, a metempsicose, em religiões orientais. Então, nós não sabemos, mas é indicativo a facilidade. Quando flui mais fácil o estudo, flui mais fácil o aprendizado. Muitas vezes é indicativo de que você já iniciou esse estudo, esse aprendizado antes. E está dando continuidade, porque isso em nenhuma forma quer indicar que você já sabe. Nós não sabemos absolutamente nada. Todos nós estamos engatinhando no conhecimento. É que às vezes
eu que tenho facilidade, por exemplo, para estudar o espiritismo, posso ter imensa dificuldade para estudar física. Eu estou iniciando o estudo de física agora. E o estudo religioso, de repente, eu já venho treinando há mais tempo, um pouquinho. Né? Então, isso não é menos nem mais em relação ao outro. São só características minhas. São características do espírito. Então, essas faculdades que Kardec chama de extraordinárias não são, na verdade, extraordinárias. São, na verdade, fruto de um aprendizado que se iniciou antes. E aí você colhe os frutos quando você tem maior facilidade para dar continuidade a esse aprendizado. Na questão 220, Kardec pergunta: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Olha que interessante essa pergunta. E os espíritos respondem: sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Ou seja, vamos por partes entendendo a resposta dessa questão. O espírito não perde, em definitivo, o fruto daquilo que ele adquiriu, mas ele pode perder temporariamente. E esse perder temporariamente está profundamente ligado ao corpo físico que ele tem. Então, eu me recordei agora, uma das revistas espíritas publicadas por Kardec trazia uma entrevista feita na época, no século XIX, com um espírito que havia sido Chopin, um músico clássico. E esse espírito, então, relatava nessa entrevista que foi feita, através da mediunidade, que ele estava se preparando para retornar ao mundo físico. E aí perguntaram a ele se ele viria novamente trabalhar com a música, né? Ele que era um instrumentista, um compositor fabuloso, havia sido uma criança compondo desde cedo, enfim. E aí ele, espírito Chopin, responde que não, que nessa próxima experiência reencarnatória que ele teria, ele iria trabalhar mais próximo à Terra, e que então esta faculdade ligada à música, que nele era muito sensível, vamos dizer assim, ficaria temporariamente amortecida, porque ele precisava ter uma vida mais simples, mais ligada à terra, ao cultivo, mais humilde, porque ele tinha outros aprendizados a realizar. Então, olha só. Então, o que isso quis dizer? Ele não iria perder todo o seu aprendizado pretérito, certamente, no campo da música. Mas esta faculdade nele, essa sensibilidade, esse desenvolvimento que nele era grande em relação à música, ficaria amortecido. Então, seria isso aqui, ó, ficaria em estado latente. Desencarnou, e na medida em que o espírito readquire a sua harmonia, o seu equilíbrio já no plano dos desencarnados, ele vai retomando estas faculdades latentes. Mas será que é só no campo da música, por exemplo? Não, eu citei esse exemplo. Mas quantos casos nós sabemos dentro da literatura espírita, de espíritos inteligentíssimos, que fizeram mau uso da sua inteligência e que muitas vezes se sujeitam a retornar ao plano da matéria com profundas limitações no campo físico, para que não possam eles expressar a sua inteligência como antes, a fim de que reaprendam o valor do uso da inteligência. Então, esta é uma realidade. Então, mais uma vez,
nós reafirmamos que aquilo que o espírito adquiriu, ele não perde. Mas ele pode, nas suas experiências reencarnatórias, vir um ou outro aspecto impossibilitado de se expressar. Mas isso tudo é temporário. É quase como se o corpo físico fosse exatamente o remédio amargo para que ele possa valorizar aquilo que antes ele não soube valorizar. No campo da inteligência, no campo da beleza, das expressões artísticas, da facilidade da fala, do magnetismo pessoal. Quantos exemplos nós poderíamos dar? Quando nós não estamos equilibrados o suficiente, nem maduros o suficiente, e fazemos mau uso do tempo e das possibilidades que possuímos de nos expressar, de atuar no mundo. E aí nos sujeitamos muitas vezes a que nas nossas próximas experiências reencarnatórias, se houver essa necessidade desse campo de aprendizado, nós nos sujeitemos a estarmos podados em alguns aspectos das nossas expressões. Eu gostaria de agradecer a presença do Anderson, da Tereza. Tão bom ver você aqui, Tereza. Saudade de você, minha querida. Da Suelen, da Denise, da Andréia. Que bom ver você também aqui, Andréia. Do tio Carlos. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu não vou começar o comentário. Não, acho que dá para fazer comentário, sim, a essa que é a última questão desse capítulo, que aí amanhã a gente já começa o capítulo 5. Kardec pergunta: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Quer dizer, será que é lembrança? Será que a gente crê em Deus porque a gente lembra? Né? Será que a gente crê que existe continuidade da vida porque a gente tem essa lembrança? E os espíritos respondem: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho amiudamente abafa esse sentimento. Então, por que ele fala desse orgulho? Porque apesar desta lembrança, quer dizer, nós convivemos muitas vezes com muitos materialistas, que segundo os espíritos se deixaram, na verdade, muitas vezes, contaminar pelo orgulho, crentes de que só eles, só a matéria bastaria para explicar a vida. Na linha A, Kardec ainda pergunta: serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observa em todos os povos? Será que é justamente por conta dessas lembranças que de tempos em tempos ressurgem, né, os entendimentos acerca da reencarnação, mas que nós podemos ouvir falar dela desde a antiguidade, né? Ele quer saber isso. E eles respondem: esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, basta às vezes, falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Bom, aqui a gente encerra, então, esse capítulo 4, que tratou da pluralidade das existências. Amanhã, às 7 horas, eu espero vocês para que a gente possa dar início, então, ao capítulo 5 do Livro dos Espíritos, que tem como título Considerações sobre a pluralidade das existências. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã às 7 horas.